Bom, estou aqui lavando louça e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre o privilégio de ser pai. Hoje é aniversário da Sofia. Sofia está fazendo 8 aninhos de idade e é uma alegria para mim, sem fim, ter vivido essa experiência na vida, sabe? Thalita grávida, as expectativas, o processo inteiro de gravidez, os momentos agradáveis, os momentos desagradáveis e todo o processo que envolve o crescimento de uma criança que te chama de pai, que olha para você procurando referência, procurando orientação. Então é um privilégio para mim viver essa experiência. O que eu aprendo com essa experiência a cada dia, primeiramente, que nós seres humanos podemos ter esperança sobre o amanhã. Podemos ter esperança sobre uma sociedade melhor, sobre o futuro, porque afinal de contas, muito do que acontece ou do que acontecerá no futuro acontecerá como fruto do que fazemos dentro de casa com as nossas crianças. O olhar que comunicamos a elas, a educação que damos a elas, o quanto as preparamos para a vida, tudo isso vai influenciar poderosamente em como a sociedade vai ser amanhã, do ponto de vista político, ideológico, religioso, nas relações sociais. Então, eu digo que isso nos dá esperança, porque isso mostra para a gente que nós não estamos apenas aguardando uma situação fatal que vai acontecer de qualquer jeito. Ou seja, assim como essa minha geração, ela é fruto do que os meus pais, do que aqueles que a educaram fizeram dentro e fora de casa, com as ações e com as palavras, o futuro que tem a ver com a geração que estão sobre os nossos cuidados, estão recebendo a educação de cada um de nós. Ela também refletirá a qualidade do ensino, do amor que lhes dedicamos. Então, isso é para ter esperança. É para ter esperança. Criança é sinônimo de renovação. Criança é sinônimo de que as coisas podem ser melhores sempre. Em relação a Sofia especificamente, ela me surpreende de muitas formas. Com o amor e o carinho, que é bem característica da Sofia, ela me surpreende também em relação à memória, a coisas que eu disse, ou que eu fiz, ou que eu prometi, e que ela sabe que você prometeu, e ela guardou isso no coração. E a memória dela está fresquinha, fresquinha. Ela acessa com uma facilidade muito grande aquilo que ela armazenou em si. E isso me ensina a importância da coerência. Porque sem a coerência, se tudo que eu prometo não cumpro, ela cresce com essa referência no coração, né? De que as palavras têm pouco valor. De que a gente pode falar uma coisa e depois voltar atrás com uma facilidade terrível. Então, isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante que eu tenho experimentado com a Sofia especificamente é a facilidade e a naturalidade com que ela lida com os temas que nas gerações passadas eram um tabu.
Por exemplo, homossexualidade, homoafetividade. Um tempo atrás ela perguntou para mim, por exemplo, o que era uma pessoa gay, e eu expliquei exatamente para ela. Falei, olha, filho, a grande maioria das pessoas sentem atratividade, sentem atração, melhor dizendo, ou seja, gostam de pessoas de gêneros diferentes, como o papai e a mamãe, o vovô e a vovó. E é assim que a grande maioria das pessoas sentem e vivem. O titio e a titia, o homem se interessando, querendo uma mulher se interessando e querendo por um homem. Mas há algumas pessoas que sentem diferente, que nasceram diferentes, que se perceberam diferentes. Ou seja, pessoas que não conseguem sentir atratividade ou atração por uma pessoa de outro gênero. E ela assimilou isso com tanta naturalidade, porque um dos grandes medos das gerações passadas é que falar no assunto resultasse necessariamente em uma escolha, justamente por achar que isso é uma escolha, né? E na grande maioria dos casos não é. As gerações passadas achavam que tocar no assunto significava incentivar as pessoas a comportamentos que em sua geração não eram desejáveis, não eram buscáveis, por assim dizer. Como não acredito que a maior parte da homossexualidade ela acontece a partir de escolhas, mas a grande maioria são pessoas que não conseguem sentir de outra forma, se ver de outra forma, e os sinais disso aconteceram desde a sua infância, como eu tenho pessoas na família que são assim também, portanto tenho experiências bem próximas relacionadas ao tema. Então, para mim e para Thalita foi muito natural ensinar a Sofia e mostrar as coisas como elas são. A gente não precisa esconder nada. A gente, pelo contrário, um dos nossos papéis é mostrar, claro, gradualmente, paulatinamente, processualmente, como a vida é. Sem medo. A vida é assim. É feito de pessoas assim, é feito de outras pessoas diferentes, que fogem daquilo que ela vai encontrar como uma regra social. Ela vai ver que as regras são, de certa maneira, frágeis. Elas não contemplam o todo. Elas não representam o todo da vida. E, portanto, quanto menos estigmatizada a mentalidade dela estiver, mais tranquilamente ela vai aprender a assimilar o lado bom e o lado ruim das diferenças. O lado bom e o lado ruim das semelhanças. Por que não? Então, esse é um outro episódio que me marcou bastante, porque isso fala de um novo momento na história da humanidade, onde a gente está aprendendo a tolerar mais, a amar mais e a julgar menos as pessoas. E a entender que o universo do outro não é o mesmo universo que o nosso, de percepção, de sentimentos, de histórias. E eu quero muito que a Sofia cresça sem esses padrões viciosos de pensamento que fica determinando o que as pessoas são em termos de importância
utilizando-se de categorias que não fazem parte da essência, mas sim de coisas periféricas, de questões comportamentais que a gente tem que aprender a lidar, e não apenas questões comportamentais, mas estado de ser, de pessoas que não têm a mesma história, não têm os mesmos sentimentos e não têm as mesmas percepções. Ela vai escolher o seu próprio caminho, pouco a pouco. E eu sei que ela está sendo influenciada, sobretudo, pelo que ela vê dentro de casa, pelas referências que ela vai tendo ao longo do tempo, com o que ela observa. E se de fato o Evangelho está em nós, ou se isso é brincadeira, ela vai perceber. Ela vai notar, pelo espírito das nossas ações, pela maneira como a gente lida com as pessoas ao nosso redor e pela maneira também como nós a tratamos. Então, para não alongar mais essa conversa, que aliás está muito boa, eu queria dizer o quanto eu sou grato a Deus pelo privilégio de ser pai. Eu estou longe de ser o melhor pai do mundo e fujo dessas comparações, porque eu tenho tanta ciência do que eu preciso melhorar que a minha avaliação pessoal quase nunca é muito boa. A minha autoavaliação nem sempre, aliás, quase sempre é bem crítica, como sou crítico com muitas outras coisas na minha própria vida. Mas eu estou sendo o pai possível. Eu estou sendo o que eu consigo ser no momento. E eu estou adorando a jornada. Estou amando essa alegria e esse privilégio de ser pai da minha linda e bela criança de 8 anos, chamada Sofia. Se um dia você vê isso já adolescente, jovem, ou mesmo adulta, filha, saiba que do lado de cá tem um pai que te ama muito, que quer muito seu bem, que quer muito que você viva de forma lúcida na sua geração, que deseja muito que você seja feliz e tenha escolhas felizes, que você caminhe na direção do amor sempre, sempre. Que você dedique sua vida a fazer aquilo que é de fato bom, a combater os bons combates da vida ou o bom combate do amor de Deus. Que dentro da sua escolha profissional, acadêmica, ou ainda que você não vá por essa direção do academicismo e você prefira outros caminhos, o caminho do curso técnico, o caminho da informalidade, seja qual for o seu caminho na vida, e a escolha vai ser sua, com certeza. A minha oração é para que você escolha aquilo que, de fato, tem a ver com a sua consciência. Que seja uma escolha livre e direcionada pela sua intuição, pela sua razão, pela sua percepção mais honesta sobre a vida. Oro todos os dias para que Deus te dê um futuro de paz. Não necessariamente paz para o lado de fora,
porque não há nada na vida que mais nos treine e nos abençoa do que certos perrengues, do que certas dificuldades. Não há nada que molde mais o nosso coração, o nosso caráter, que nos conduza a reflexões sólidas do que algumas adversidades. As adversidades, elas sempre estarão por perto, independentemente da condição financeira, independentemente da estabilidade emocional, independentemente da quantidade de amigos que você tenha. A minha oração é que você aprenda com as quedas, que você seja uma caminhante aprendiz todos os dias, aprendendo a viver na graça e no amor de Deus demonstrados em Cristo Jesus. Papai te ama.